Ela estava perdendo a si mesma, fio por fio. Thelma Robinson, filha de um dos mais condecorados almirantes da América, assistia seu cabelo cair a cada manhã. E ninguém poderia dizer a ela o porquê. Mais de 300 cirurgiões a examinaram. As melhores mentes médicas no país realizaram cada teste imaginável. Nada. Seu pai, um homem que comandou frotas através da guerra, estava impotente em um quarto de hospital, vendo sua filha desvanecer. Então, uma noite, a enfermeira fez algo diferente. Ela não apenas verificou os sinais vitais. Ela olhou onde ninguém mais havia olhado. E o que ela encontrou escondido debaixo daqueles fios caindo exporia uma falha que abalou um hospital inteiro até seu cerne. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Thelma Robinson os contava toda manhã, não por vaidade, por medo. 23 fios em seu travesseiro quando ela acordou. 41 circulando o ralo do chuveiro depois que ela lavou o que restava. 67 emaranhados em sua escova enquanto ela tentava desesperadamente fazer a si mesma parecer normal. Aos 24 anos de idade, ela estava desaparecendo pedaço por pedaço e ninguém poderia dizer a ela o porquê. A luz do sol escorria pelas altas janelas do hospital naquela terça-feira de manhã, enchendo seu quarto com um brilho dourado quente que parecia quase cruel em sua beleza. Porque enquanto o mundo lá fora continuava em seu ritmo beatnik, pessoas correndo para o trabalho, crianças rindo a caminho da escola, a vida seguindo em frente, Thelma sentou na beira de sua cama, lentamente escovando fios soltos de cabelo de sua palma tremendo, vendo a si mesma desaparecer em câmera lenta. Ela desenvolveu um ritual, embora odiasse admiti-lo. Toda manhã, ela recolhia cada fio caído que conseguia encontrar. Contava-os, registrava o número em um pequeno caderno que ela guardava escondido em sua gaveta da mesa de cabeceira. Como se, de alguma forma, ao rastrear a perda, ela pudesse dar sentido a isso. Como se números pudessem explicar o que todos os testes e exames e especialistas não podiam. Esta não era perda de cabelo normal. Este não era o tipo de coisa que acontece quando você está estressado com exames, ou passando por um término, ou lidando com as pressões do dia a dia de ser uma jovem mulher tentando encontrar seu lugar no mundo. Isto não era genética. Sua mãe tinha cabelo grosso e bonito bem em seus 60 anos. Isto não era nada para o que os livros didáticos preparavam médicos. Algo que se encaixasse em categorias de diagnóstico organizadas. Algo que fizesse sentido. Isto era algo mais, algo invisível, algo que se movia através de seu corpo como um ladrão silencioso, roubando pedaços de sua identidade enquanto todos observavam, indefesos e confusos. E a parte verdadeiramente aterrorizante, já havia perplexo mais de 300 das melhores mentes médicas do país. 300 especialistas altamente treinados que a examinaram, a testaram, a escanearam, analisaram seu sangue e seus hormônios e seus marcadores genéticos. 300 especialistas que fizeram todas as perguntas, executaram todos os protocolos, consultaram cada banco de dados e livro didático e colega que eles podiam pensar. 300 médicos brilhantes que todos chegaram à mesma devastadora conclusão. Eles não tinham absolutamente nenhuma ideia do que estava errado com Thelma Robinson. Sua reflexão no espelho havia se tornado uma estranha, onde ondas escuras e grossas uma vez emolduravam seu rosto. Agora fios finos e frágeis se agarravam desesperadamente ao seu couro cabeludo. Ela tentou de tudo para escondê-lo. Lenços, chapéus, penteados cuidadosos que levavam horas a cada manhã. Mas você não pode se esconder de si mesma. Você não pode fingir que não existem os punhados de cabelo que se soltam quando você passa os dedos pelo que resta. Você não pode ignorar a maneira como os olhos das pessoas piscam com choque. Então rapidamente desviam o olhar, fingindo que não notaram. A pior parte não era a perda física.
Era a incerteza, o não saber, o terror rastejante de que talvez isso nunca pararia. Que ela acordaria uma manhã completamente careca, ainda sem respostas, ainda sem esperança, que talvez de alguma forma, impossivelmente, isso estivesse tudo em sua cabeça. Embora a evidência estivesse espalhada por seu travesseiro toda e cada manhã. Mas antes que entendamos o que a enfermeira Leora Vance descobriu naquela noite, antes de chegarmos ao momento que mudou tudo, você precisa saber quão impossível este caso havia se tornado. Você precisa entender a profundidade do mistério, a frustração da busca, o desespero de uma jovem mulher e seu pai, enquanto eles navegavam por um sistema médico que tinha todas as ferramentas, todo o conhecimento, todos os recursos no mundo, e ainda assim não conseguia salvá-la. Porque a resposta não estava escondida em algum banco de dados de doenças raras, enterrada em obscuras revistas médicas que apenas especialistas liam. Não estava à espreita em anormalidades genéticas ou condições autoimunes exóticas ou estranhos desequilíbrios hormonais que exigiam pesquisa de ponta para identificar. Estava escondido à vista de todos, debaixo dos narizes de todos por mais de um ano. Se você já se sentiu invisível em uma sala cheia de especialistas, ou viu alguém que você ama sofrer, enquanto todo mundo apenas encolhia os ombros e passava para a próxima teoria, o próximo teste, o próximo beco sem saída, clique nesse botão de inscrição agora mesmo, porque esta história prova que às vezes a verdade não é encontrada em credenciais ou anos de faculdade de medicina, ou nomeações hospitalares prestigiadas. Às vezes é encontrada em atenção cuidadosa, em alguém disposto a realmente olhar, em alguém que se recusa a parar de ver a pessoa enterrada sob todas aquelas tabelas e resultados de testes. E se você não suporta a arrogância médica, se você está cansado de ver pessoas sofrerem porque os chamados especialistas são muito orgulhosos para admitir, eles podem estar perdendo algo simples. Comente. Ouçam as enfermeiras agora mesmo. Almirante Albert Robinson não estava acostumado a se sentir impotente. Por 32 anos, ele comandou respeito sem exigi-lo. Tomou decisões impossíveis em momentos em que a hesitação poderia custar vidas. Liderou milhares de homens e mulheres por águas perigosas, tanto literais quanto metafóricas. Ele recebeu comendas de oficiais superiores que raramente elogiavam, medalhas presas ao seu peito por generais que viram tudo o que a guerra poderia lhes lançar, honras de 3 presidentes diferentes que entendiam o que significava servir seu país com dedicação inabalável. Seu escritório na base naval contava a história de uma vida vivida a serviço. Metais polidos revestiam uma parede, cada um representando um momento de coragem, uma crise evitada, uma missão cumprida contra probabilidades impossíveis. Fotografias capturavam apertos de mão com líderes mundiais, cerimônias em convéses de porta-aviões, momentos de triunfo que definiram sua carreira. No centro de tudo, pendia um retrato de família. Almirante Robinson em seu uniforme de gala, sua falecida esposa ao lado dele, e Thelma, talvez com 8 anos, sorrindo para a câmera com aquele sorriso que poderia derreter a mais severa disciplina militar. Mas nada disso importava agora. Nenhuma dessas medalhas poderia ajudá-lo. Nenhuma dessas conexões com pessoas poderosas poderia mudar o que estava acontecendo. Nenhum desses recursos acumulados ao longo de 3 décadas de serviço distinto poderia fazer a mínima coisa para salvar a única pessoa que mais importava. Porque sua filha, Thelma, estava sofrendo. E toda a sua autoridade, todos os seus relacionamentos cuidadosamente cultivados, toda a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem com uma única ligação. Era tudo inútil diante de um mistério que nem os melhores médicos da América conseguiam resolver. Thelma sempre fora seu orgulho.
Não da maneira como alguns pais militares empurravam seus filhos para uniformes e esperavam que seguissem caminhos rígidos. Não. Seu orgulho vinha de vê-la se tornar exatamente quem ela queria ser. Ela se formou como a melhor de sua turma em Georgetown, não porque ele exigiu, mas porque ela tinha essa inteligência feroz que não podia ser contida. Ela se voluntariava em hospitais de veteranos todo fim de semana, sentando com soldados feridos, ouvindo suas histórias, trazendo luz para quartos que haviam visto muita escuridão. Ela queria entrar na medicina para ajudar as pessoas da mesma forma que seu pai serviu seu país, para fazer uma diferença que não era sobre patente ou autoridade, mas sobre conexão humana genuína. Ela tinha esse riso contagiante, essa maneira de iluminar cada quarto em que entrava. Pessoas gravitavam em direção a ela sem entender o porquê. Ela entraria em uma recepção militar formal, eventos que geralmente eram rígidos e desconfortáveis, e em minutos ela teria generais de rosto sério rindo de alguma história, oficiais mais jovens relaxados e genuínos em sua presença. Ela tinha o calor de sua mãe, aquele dom raro de fazer todos se sentirem vistos, valorizados, importantes. Ele a lembrava como uma criança correndo pelo gramado da base naval, trancinhas voando, gritando: "Papai chegou." Toda vez que ele retornava do destacamento, ele se lembrava de seus anos de adolescência, as longas conversas sobre filosofia e ética, e o que significava viver uma vida significativa. Ele se lembrava de sua formatura na faculdade, a maneira como ela o encontrou na multidão e sussurrou obrigado. Antes de aceitar seu diploma e como seu peito havia inchado com um orgulho tão feroz que quase o derrubou. E então, 13 meses atrás, tudo mudou. Começou tão pequeno, alguns fios extras no chuveiro, nada alarmante. Thelma mencionou isso casualmente durante o jantar uma noite. "Eu acho que estou perdendo mais cabelo do que o normal." E eles riram disso. Estresse de sua nova posição de pesquisa, mudanças em sua dieta, as flutuações normais pelas quais os corpos passam. Mas não parou. Ficou pior e pior. E o que começou como alguns fios extras no chuveiro se tornou um mistério médico que exporia o quão quebrado nosso sistema de saúde realmente é. Como até mesmo os especialistas mais qualificados podem perder o que está bem na frente deles. Como o amor de um pai e uma vida inteira de influência significam nada quando o sistema falha. Mas estamos nos adiantando. Deixe-me dizer quem olhou para o caso de Thelma Robinson. Primeiro, seu médico de cuidados primários, Dr. Mitchell, que a conhecia desde os 16 anos. Ele realizou os painéis de sangue padrão, verificou sua tireoide, seus níveis de ferro, sua vitamina D. Tudo voltou normal, então ele a encaminhou para um dermatologista. Então veio a doutora Sarah Patel, uma dermatologista com 20 anos de experiência em distúrbios de cabelo e couro cabeludo. Ela examinou o couro cabeludo de Thelma sob ampliação, pegou amostras, testou para infecções fúngicas, problemas bacterianos, condições inflamatórias, nada. Então ela enviou Thelma para a endocrinologia. Então 3 endocrinologistas diferentes entraram em cena porque os números da tireoide de Thelma pareciam ligeiramente alterados. Não anormal o suficiente para explicar a perda de cabelo, mas alterados o suficiente para justificar a investigação. Eles ajustaram medicamentos, monitoraram níveis hormonais, realizaram testes para doença de Hashimoto, doença de Graves, insuficiência adrenal. Os números normalizaram. O cabelo continuava caindo. Então 2 reumatologistas suspeitando de doença autoimune. Eles testaram para lúpus, para alopecia areata, para esclerodermia, para cada condição onde o corpo ataca a si mesmo. Eles a colocaram em imunossupressores como teste. Sem mudança. Então 4 neurologistas, quando alguém finalmente notou que a perda de cabelo parecia se concentrar perto de seu pescoço, perto da base de seu crânio.
Eles testaram para esclerose múltipla, para distrofia muscular, para dano nervoso, para lesões cerebrais. Eles fizeram estudos de condução nervosa que fizeram Thelma estremecer a cada pulso elétrico. Nada conclusivo. Então, um oncologista apenas para descartar o impensável, porque às vezes a perda de cabelo é o primeiro sinal de algo mais sombrio, algo que se esconde na medula óssea e nos gânglios linfáticos. Os exames estavam claros. Nenhum câncer, o que deveria ter sido um alívio, mas de alguma forma parecia apenas mais um beco sem saída. Então, especialistas em deficiências nutricionais. Talvez ela não estivesse absorvendo nutrientes adequadamente. Talvez alguma deficiência vitamínica obscura estivesse causando isso. Então, conselheiros genéticos e especialistas em distúrbios genéticos. Talvez houvesse alguma mutação rara, alguma condição hereditária que só se expressava na idade adulta. Então, psiquiatras especializados em condições relacionadas ao estresse, porque a conexão mente-corpo é real, e às vezes o trauma se manifesta fisicamente. Então, imunologistas focados em doenças autoimunes raras que não aparecem em painéis padrão. Então, mais endocrinologistas examinando desequilíbrios hormonais além da tireoide. Cortisol, estrogênio, progesterona, testosterona, hormônio do crescimento. Então, especialistas em medicina ambiental testando para exposição a toxinas, metais pesados, produtos químicos industriais, mofo, coisas que a maioria das pessoas nem sequer considera. Ao longo de um ano, Thelma consultou 87 médicos diferentes. Ela passou por 143 testes separados, exames de sangue que deixaram seus braços machucados e sensíveis, biópsias que tiraram pedaços de seu couro cabeludo para exames sob microscópios, ressonâncias magnéticas onde ela deitou-se perfeitamente imóvel em tubos claustrofóbicos, enquanto máquinas martelavam em palavra ao redor dela. Tomografias computadorizadas que inundaram seu corpo com radiação em busca de respostas. Sequenciamento genético que mapeou seu DNA inteiro, procurando por mutações. Painéis para doenças tão raras que nem tinham nomes pronunciáveis. Condições que afetavam talvez 12 pessoas em todo o mundo. E através de tudo isso, Almirante Robinson sentava em sala de espera após sala de espera. Um homem que uma vez comandou o porta-aviões, que tomou decisões em frações de segundo que afetaram milhares de vidas, que enfrentou crises internacionais sem piscar. Agora, impotente como uma criança, vendo o cabelo de sua filha cair em tufos silenciosos nos pisos estéreis, incapaz de fazer nada além de segurar sua mão e prometer que o próximo médico teria respostas. Mas aqui está o que tornou este caso tão aterrorizante. O que os manteve acordados à noite. O que fez até mesmo os especialistas mais confiantes finalmente se calarem. Cada teste voltou normal. Não inconclusivo, não limítrofe. Não precisamos de mais dados. Normal, completamente, definitivamente, inexplicavelmente normal, como se o corpo de Thelma estivesse perfeitamente saudável, funcionando exatamente como deveria, seguindo todas as regras biológicas. Mesmo enquanto ela visivelmente se deteriorava diante dos olhos de todos, mesmo enquanto sua reflexão se tornava cada vez menos reconhecível, mesmo enquanto ela perdia não apenas cabelo, mas esperança. Os especialistas começaram a sussurrar primeiro em conferências médicas a portas fechadas, então mais abertamente. Talvez seja psicológico, talvez seja estresse se manifestando fisicamente. Talvez de alguma forma ela esteja fazendo isso a si mesma sem perceber. Talvez o problema não esteja em seu corpo de forma alguma. E foi quando o almirante Robinson tomou uma decisão que mudaria tudo. Centro Médico Santa Catarina, classificado entre os 10 melhores hospitais na América. Lar de algumas das mais brilhantes mentes médicas do mundo. Tecnologia de ponta que a maioria das instalações só podia sonhar.
Programas de pesquisa que empurram os limites do que a medicina poderia alcançar. Se alguém pudesse resolver este mistério impossível, seriam eles. O almirante moveu cordas. Ele solicitou décadas de favores de colegas, de políticos com quem trabalhou durante sua carreira naval, de qualquer um que lhe devesse algo. Ele alavancou cada conexão, cada relacionamento, cada grama de influência que ele havia acumulado ao longo de 32 anos de serviço distinto. E, finalmente, ele conseguiu Thelma internada em sua unidade de diagnóstico, um lugar onde os casos impossíveis iam para serem resolvidos, onde equipes de especialistas colaboravam entre disciplinas, compartilhavam insights, abordavam mistérios médicos com olhos novos e recursos ilimitados. Por 6 semanas, Thelma se tornou o projeto deles. Médicos se revezavam em seu quarto em equipes de 5, 6, às vezes 8 por vez. Médicos seniores, residentes juniores, especialistas de diferentes departamentos, todos reunidos ao redor de sua cama, discutindo teorias, debatendo possibilidades, examinando-a como se ela fosse um quebra-cabeça fascinante que apenas precisava da combinação certa de mentes brilhantes para decifrar. Eles revisaram cada teste anterior que ela havia passado, procurando por padrões que os outros médicos poderiam ter perdido. Eles pediram novos, imagens mais sofisticadas, análise genética mais detalhada, painéis de sangue experimentais que testavam marcadores que a maioria dos hospitais nem sabia que existiam. Eles consultaram bancos de dados internacionais de doenças raras. Eles entraram em contato com colegas na Johns Hopkins, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, perguntando se alguém já havia visto algo remotamente similar. Eles foram minuciosos. Você não poderia culpá-los por isso. Eles eram profissionais sistemáticos genuinamente investidos em encontrar respostas. Alguns deles passavam seu próprio tempo pesquisando, lendo obscuras revistas médicas tarde da noite determinados a ser aquele que resolveria o mistério que havia perplexo todos os outros. Eles abordaram o caso de Thelma com curiosidade intelectual, com competência, com todas as ferramentas e conhecimentos que a medicina moderna poderia fornecer. E um por um, semana após semana, eles vieram de mãos vazias. Thelma parou de fazer perguntas. Após a 3ª semana, ela aprendeu a ler o olhar em seus olhos. Aquela sutil mudança de confiança para confusão, para frustração mal disfarçada. Acontecia da mesma maneira todas as vezes. Um novo médico entraria, postura reta, voz segura, explicando sua teoria sobre o que poderia estar causando isso. Eles a examinariam, pediriam seus testes, prometeriam que estavam perto de uma resposta. E então, alguns dias depois, o mesmo médico retornaria, ombros ligeiramente caídos, evitando contato visual direto, usando frases como resultados inesperados, e precisamos explorar outras vias. Ela os ouvia no corredor fora de seu quarto, vozes baixas, mas palavras claras o suficiente para entender. Eu nunca vi nada como isso. Nada na literatura corresponde a esta apresentação. Estamos ficando sem opções aqui. À noite, quando o hospital se acalmava e o desfile de especialistas finalmente parava, Thelma ficava em sua cama, olhando para o teto, passando os dedos pelo que restava de seu cabelo. Os fios pareciam mais finos a cada dia, mais frágeis, como se pudessem desintegrar ao seu toque. E naquelas horas escuras e silenciosas, ela se perguntava se estava ficando louca. Se de alguma forma, impossivelmente, todos aqueles especialistas estivessem certos e isso estivesse tudo em sua cabeça. Se ela estava fabricando seu próprio sofrimento através de algum mecanismo psicológico que ela não conseguia controlar ou entender. Mas lembre-se do que eu disse a você no início. A resposta não estava escondida em algum banco de dados de doenças raras. Não estava enterrada em literatura médica obscura que exigia consultas internacionais para acesso.
Não estava em painéis de sangue ou marcadores genéticos ou títulos autoimunes, ou em qualquer um dos testes sofisticados que eles continuavam a realizar. Estava em algum lugar muito mais simples, em algum lugar que 300 especialistas haviam ignorado, muito focados em encontrar complexidade para ver a simplicidade. Se você já foi dispensado por alguém que deveria ajudá-lo, se você já foi feito para sentir que seu sofrimento não era real, porque os testes não podiam explicá-lo, se você já se perguntou se estava imaginando sua própria dor, comente: eu acredito em você, Thelma, agora mesmo. Porque o que acontece a seguir prova que, às vezes, as pessoas mais qualificadas na sala, aquelas com as credenciais mais impressionantes e as listas mais longas de publicações, são as que perdem as verdades mais óbvias. Era a 7ª semana em Santa Catarina quando o almirante Robinson finalmente desabou. Não em público, não onde qualquer um dos médicos ou enfermeiros ou outros pacientes pudessem ver. Mais tarde uma noite, em pé sozinho na capela do hospital, um pequeno e tranquilo espaço com bancos de madeira e vitrais que capturavam a luz do sol que desvanecia. Este decorado herói de guerra, este homem que havia encarado combatentes inimigos sem vacilar, chorou. Ele havia ficado sem cordas para puxar, sem favores para chamar, sem esperança. E foi exatamente quando a enfermeira Leora Vance entrou no quarto de Thelma. Leora Vance não era para ser nada especial, pelo menos não de acordo com a hierarquia hospitalar que governava o Centro Médico de Santa Catarina como um sistema de castas invisível. Ela tinha 29 anos, era enfermeira há 6 anos, trabalhava principalmente em turnos noturnos na unidade de diagnóstico. Às horas da madrugada, quando o hospital se instalava em um ritmo diferente, mais silencioso, mas de alguma forma mais intenso. Competente, tranquila, minuciosa. Essas eram as palavras que apareciam em suas avaliações de desempenho. Boa com pacientes, segue protocolos, confiável. Mas apenas uma enfermeira, não uma médica, não uma especialista, não alguém cuja opinião tinha peso nas salas de conferência onde o caso de Thelma era debatido incessantemente. Apenas uma enfermeira que verificava sinais vitais, administrava medicamentos, atualizava prontuários e tentava deixar os pacientes confortáveis, enquanto as verdadeiras mentes médicas faziam o trabalho importante de diagnóstico e tratamento. Ela havia ouvido falar sobre a filha do almirante. Claro, todo mundo tinha. O caso havia se tornado uma espécie de lenda nos corredores, sussurrado durante as trocas de turno, discutido na sala de descanso com café velho e lanches de máquina de venda automática. O mistério que deixou todos perplexos. A garota que estava perdendo seu cabelo sem motivo algum. O caso impossível que atraiu especialistas de todo o país. Todos eles ansiosos para ser aquele que finalmente o desvendaria. Todos eles eventualmente adicionando seus nomes à crescente lista de especialistas que falharam. Algumas das enfermeiras sentiram pena de Thelma. Outros estavam frustrados com o desfile constante de médicos consultores que perturbavam as rotinas normais da enfermaria, exigindo acomodações especiais, tratando a equipe de enfermagem como assistentes glorificados em vez de profissionais de saúde por direito próprio. Mas Leora apenas sentiu curiosidade. Não de uma forma mórbida, não da maneira como algumas pessoas são atraídas pela tragédia. Ela estava curiosa sobre o que todos estavam perdendo, sobre por que um sintoma aparentemente tão direto, a perda de cabelo, havia se tornado um enigma insolúvel. Mas Leorara havia aprendido algo em seus 6 anos de enfermagem que a maioria dos especialistas havia esquecido em suas décadas de faculdade de medicina, enterrado sob camadas de diagnóstico diferencial e protocolos baseados em evidências e estudos revisados por pares. Ela havia aprendido que às vezes as respostas não estão nos testes. Às vezes eles não estão nos exames de sangue, ou nas imagens, ou no sequenciamento genético.
Às vezes eles estão no paciente, na maneira como se movem, na maneira como falam, nos pequenos gestos inconscientes que revelam o que palavras e valores laboratoriais não podem. Ela havia crescido em uma pequena cidade na Montana rural, onde o hospital mais próximo ficava a 40 milhas de distância, onde as pessoas aprenderam a prestar atenção a sinais sutis, porque esperar por resultados de exames poderia significar a diferença entre pegar algo cedo e perder alguém que você amava. Ela havia visto sua avó sofrer com o diagnóstico errado porque ninguém tirou um tempo para realmente olhar para ela, para ouvir o que ela estava dizendo além de apenas seus sintomas. Os médicos eram eficientes, profissionais, mas sempre apressados, sempre passando para o próximo paciente, sempre confiando mais em seus testes do que em suas observações. Sua avó morreu de uma condição que deveria ter sido detectada 6 meses antes. Se ao menos alguém tivesse notado a maneira como ela favorecia seu lado esquerdo quando caminhava, a maneira como ela se contorcia quando respirava fundo, os pequenos sinais que seu corpo estava gritando por ajuda em uma linguagem que os médicos não se preocuparam em aprender. É por isso que Leora se tornou enfermeira. Não para seguir protocolos cegamente, não para simplesmente executar ordens escritas por médicos que passavam 5 minutos com pacientes antes de seguir em frente. Ela se tornou enfermeira para ver o que os outros perdiam, para prestar atenção em um sistema de saúde que cada vez mais valorizava a eficiência sobre a observação, para ser o tipo de cuidadora que ela desejou que sua avó tivesse encontrado antes que fosse tarde demais. Ela desenvolveu sua própria abordagem ao longo dos anos. Quando ela entrava no quarto de um paciente, ela não pegava imediatamente o manguito de pressão arterial ou abria o prontuário eletrônico. Ela se apresentou. Ela sentou-se, se pudesse, nivelando-se com o paciente em vez de ficar em pé sobre eles em uma posição de autoridade. Ela fazia perguntas abertas e realmente ouvia as respostas, observando não apenas o que os pacientes diziam, mas como diziam, o que seus corpos revelavam que suas palavras não. Outras enfermeiras às vezes a provocavam por demorar demais com os pacientes, por se envolver emocionalmente em casos que não eram dela para resolver. Mas Leora não conseguia evitar. Ela havia visto muitas pessoas caírem pelas frestas de um sistema que priorizava o rendimento em vez da minúcia, que media o sucesso em volumes de pacientes em vez de resultados de paciente. E esta noite, no que parecia um turno completamente rotineiro, mais uma noite de verificação de sinais vitais e rodadas de medicação e registro nas horas tranquilas, quando a maior parte do hospital dormia, o dom de Leora para prestar atenção finalmente teria a chance de se provar. Leora bateu suavemente antes de entrar. Embora Thelma estivesse acordada, ela podia perceber pela maneira como a luz do corredor alcançava seus olhos. Aquele olhar distante e sem sono que os pacientes têm quando a esperança diminuiu, quando as noites se estendem infinitamente e o sono parece um luxo reservado para pessoas cujos corpos não as estão traindo. O quarto do hospital estava silencioso às 2h87 da manhã, preenchido apenas pelo suave e rítmico bip dos monitores e pelo zumbido gentil dos sistemas de ventilação. A maioria da unidade de diagnóstico estava dormindo ou tentando estar. Mas Thelma estava lá, olhos abertos, olhando para o teto como se pudesse conter respostas que todos aqueles especialistas não conseguiam encontrar. Oi, Thelma, eu sou Leora. Apenas aqui para verificar seus sinais vitais. Como você está se sentindo esta noite? Thelma deu aquele pequeno sorriso treinado. Aquele que ela havia aperfeiçoado ao longo de meses, respondendo a mesma pergunta de dezenas de diferentes profissionais médicos. O sorriso que dizia, estou cooperando, estou sendo uma boa paciente, bichos. Por favor, não me pergunte como realmente estou, porque não tenho mais energia para ser honesta. Bem, cansada, aposto.
Leora puxou uma cadeira em vez de ficar em pé sobre a cama, como a maioria das enfermeiras fazia, com a prancheta na mão, percorrendo sua lista de verificação com profissionalismo eficiente. Ela sentou-se, nivelando-se com Thelma, e soltou um longo suspiro. Se importa se eu sentar? Tem sido um turno longo e esses sapatos estão me matando. Era uma coisa tão pequena, uma coisa tão humana. Não enfermeira para paciente, mas pessoa para pessoa. E o sorriso treinado de Thelma suavizou-se em algo mais genuíno. Claro, é aqui que Leora fez algo diferente. Algo que nenhum dos 300 especialistas havia pensado em fazer. Ou talvez eles tivessem pensado nisso, mas decidiram que não era um uso eficiente de seu valioso tempo. Ela não se apressou. Ela não abriu imediatamente o prontuário eletrônico e percorreu uma lista de verificação de sinais vitais e horários de medicação. Ela não tratou Thelma como um mistério médico a ser resolvido com a combinação certa de testes e intervenções. Ela apenas conversou. Ela perguntou sobre o dia de Thelma, o que ela tinha comido, se a comida era tão terrível quanto a comida de hospital geralmente era, se ela tinha conseguido algum sono real, ou apenas o sono agitado que os hospitais parecem projetados para prevenir. Ela perguntou sobre sua família, se o pai a havia visitado hoje, como ele estava aguentando sob o estresse. Ela perguntou o que Thelma mais sentia falta da vida antes do hospital, não da vida antes da perda de cabelo, mas da vida antes que tudo se tornasse consultas e testes e espera por respostas que nunca chegavam. E enquanto conversavam, Leora observou, não de forma clínica, não com a observação distante de um pesquisador estudando um assunto. Ela observou da maneira como um pintor estuda a luz enquanto ela muda através de uma paisagem. Na maneira como um músico escuta a nota desafinada em uma orquestra. A sutil discórdia que revela algo importante sobre a harmonia da superfície. Foi então que ela notou. A maneira como Thelma inclinava na cabeça ligeiramente para a esquerda quando a luz da lâmpada de cabeceira atingia seus olhos, como se a luz causasse desconforto. Ela havia aprendido a se ajustar automaticamente para a maneira como sua mão se movia instintivamente para a nuca quando falava sobre dores de cabeça. Não enxaquecas dramáticas que a mandavam para a cama, mas dores de cabeça persistentes de baixo grau que se tornaram uma companheira tão constante que ela mal as registrava mais. Pequenas coisas, coisas inconscientes, o tipo de detalhes que não aparecem em entrevistas com pacientes porque as pessoas não pensam em mencionar o que se tornou normal. Leora notou a maneira como os dedos de Thelma massageavam distraidamente aquele mesmo ponto na base de seu crânio. A maneira como ela mudava seu peso quando estava sentada por muito tempo. As sutis contorções que passavam por seu rosto quando ela virava a cabeça muito rapidamente para a direita. Estes não eram sintomas que Thelma havia relatado. Eles não estavam em nenhum dos extensos prontuários médicos que documentavam cada exame, cada consulta, cada teoria que havia sido explorada e descartada. Eles eram apenas as adaptações silenciosas que um corpo faz quando algo está errado. As acomodações inconscientes que desenvolvemos para viver com desconforto crônico. Agora, aqui está o que você precisa entender. Leora não era mais inteligente do que aqueles 300 especialistas. Ela não tinha acesso a testes que eles não tinham. Não possuía algum grau médico avançado ou treinamento especializado que lhes faltava. Ela não conhecia alguma técnica de diagnóstico secreta que havia sido negligenciada em todas aquelas conferências e consultas. O que ela tinha era tempo. Tempo para sentar com Thelma, não como um caso a ser resolvido, mas como uma pessoa a ser vista. E paciência. Paciência para deixar a conversa se desenrolar naturalmente, para observar sem agenda, para notar o que se revelava quando você parava de procurar tão intensamente por respostas. E talvez o mais importante, ela tinha a disposição de deixar sua paciente guiá-la em vez do contrário. Em vez de chegar com teorias e usar Thelma para confirmá-las ou negá-las,
Ela deixou o corpo de Thelma contar sua própria história, revelar sua própria verdade na linguagem do gesto e do movimento e da adaptação inconsciente. Thelma, você se importaria se eu fizesse um rápido exame físico? Nada invasivo, eu prometo. Apenas quero verificar algo. Thelma assentiu sem hesitação. Ela havia sido cutucada e apalpada tantas vezes nos últimos 13 meses, examinada por tantas mãos diferentes, submetida a tantos testes e procedimentos, que mais um par de mãos mal registrava. O que era mais um exame no desfile interminável de médicos e especialistas que todos a examinaram e não encontraram nada. Leora levantou-se e moveu-se para o lado da cama. Seus movimentos deliberados e calmos. Ela começou onde toda enfermeira começa. Os básicos que se tornam tão rotineiros são quase meditativos. Pulso primeiro, dedos gentis no pulso de Thelma, contando o ritmo constante. Normal. Então temperatura. O termômetro apitando suavemente após alguns segundos. Normal. Então pressão arterial. O manguito inflando e desinflando com aquele familiar whoosh de ar. 118 por 76. Normal. Como sempre, tudo estava sempre normal. Essa era a parte enlouquecedora deste caso. O detalhe que havia levado 300 especialistas à frustração e, eventualmente, à derrota. Por cada padrão mensurável, Thelma Robinson era saudável. Seu corpo funcionava exatamente como deveria. Os números nunca mentiam e os números sempre diziam que ela estava bem. Mas Leora não estava interessada nos números agora mesmo. Ela estava interessada no que os números não podiam medir. Vou verificar seu couro cabeludo agora. Ok, apenas vou sentir suavemente. Ela moveu-se atrás de Thelma, suas mãos pairando por um momento antes de fazer contato. Quando ela tocou a cabeça de Thelma, seus dedos estavam quentes, cuidadosos, respeitosos com a ternura que vem com doenças crônicas inexplicáveis. Ela trabalhou metodicamente, seção por seção, suas pontas dos dedos movendo-se através do que restava do cabelo de Thelma, com a minúcia de alguém procurando por algo específico, mas ainda não sabia o quê. Ela não estava procurando por pontos calvos, esses eram óbvios, visíveis para qualquer um com olhos. Ela não estava verificando por inflamação ou lesões ou qualquer uma das coisas que o dermatologista já havia examinado uma dúzia de vezes. Ela estava procurando por outra coisa, algo que sua conversa com Thelma havia sugerido que poderia estar lá, escondido sob a superfície onde exames padrão não pensariam em sondar. Seus dedos moveram-se do topo da cabeça de Thelma para a nuca, seguindo a curva natural do crânio, sentindo por irregularidades na estrutura óssea, no tecido, em qualquer coisa que pudesse explicar por que Thelma inconscientemente inclinava a cabeça para longe da luz. Por que sua mão sempre se dirigia para aquele mesmo ponto quando ela falava sobre dores de cabeça? E então seus dedos pausaram, bem na base da linha do cabelo de Thelma, onde o crânio encontra o pescoço, onde o osso occipital se curva para encontrar a primeira vértebra cervical. Havia algo lá. Algo tão fraco, tão sutil que você o perderia completamente se não estivesse ativamente procurando por ele. Se seus dedos não fossem treinados para detectar os menores desvios da anatomia normal, uma linha de tecido, mal elevada, quase invisível sob o cabelo restante. Tecido cicatricial antigo. O tipo que se forma quando a pele cicatriza sobre uma ferida e deixa uma marca tão desbotada que o tempo quase a apagou. Thelma, você já teve alguma lesão na cabeça? Talvez quando era mais jovem, mesmo algo menor. Thelma pensou por um momento, sua testa franzindo com o esforço da memória. Eu não acho. O quê? Há uma pequena cicatriz aqui. Muito antiga, quase invisível. Alguém mais notou isso? Leora manteve sua voz calma, profissional, mas seu coração batia mais rápido agora porque ela sabia. Ela sabia que havia encontrado algo importante, algo que todo outro exame havia de alguma forma negligenciado.
A mão de Thelma foi para o pescoço, dedos procurando pelo que Leora havia encontrado. Uma cicatriz? Eu não me lembro. Espere. Sua voz mudou. Memórias emergindo de anos atrás, de uma época antes da perda de cabelo e hospitais e consultas médicas intermináveis. Quando eu tinha 16 anos, caí de um cavalo, bati a cabeça em um poste de cerca, fui para a emergência, disseram que eu estava bem, apenas me deram gelo e me mandaram para casa. 8 anos atrás, a mente de Leora já estava acelerada, conectando pontos que de repente pareciam cegamente óbvios. 8 anos atrás, uma lesão na cabeça, menor o suficiente para que os médicos da emergência a considerassem não grave, a mandaram para casa com instruções pós-concussão padrão e nada mais. Nenhuma imagem de acompanhamento, nenhum monitoramento de longo prazo, apenas uma adolescente que bateu a cabeça, parecia bem e foi liberada para seguir com sua vida. Mas e se não estivesse bem? E se aquele impacto, aquele momento de trauma, tivesse causado danos que não eram imediatamente aparentes? E se houvesse uma fratura pequena e estável que passou despercebida porque ninguém pensou em procurá-la? E se aquela fratura ao longo de 8 anos estivesse gradualmente se deslocando, pressionando nervos, causando problemas que não apareceriam em testes padrão porque ninguém estava fazendo imagens da área correta? A queda de cabelo começou há 13 meses, mas isso não significava que a causa subjacente começou há 13 meses. A compressão nervosa pode ser progressiva, desenvolvendo-se lentamente ao longo do tempo até que os sintomas finalmente se manifestem. Uma fratura de 8 anos atrás poderia absolutamente estar causando problemas agora, especialmente se estivesse exatamente na localização certa ou errada para afetar as vias nervosas responsáveis pela função do folículo piloso. O que Leora suspeitou naquele momento viraria todo este caso de cabeça para baixo, porque se ela estivesse certa, significava que 300 especialistas não haviam apenas perdido algo pequeno, algum detalhe obscuro que exigia habilidade excepcional para detectar. Eles haviam perdido algo que estava causando o sofrimento de Thelma por mais de 1 ano. Algo fundamental, algo que poderia ter sido encontrado com um teste simples, que ninguém se incomodou em pedir, porque ninguém pensou em conectar uma lesão de infância a um sintoma atual. Eles o perderam porque nunca fizeram a pergunta certa. Porque os formulários de admissão de Thelma mencionavam a queda, mas estava listado sob histórico médico passado e descartado como história antiga e irrelevante. Porque quando você está procurando por doenças autoimunes raras e anormalidades genéticas, você não pensa em pedir uma varredura de alta resolução de locais de lesões antigas. Agora, você pensaria que encontrar um avanço potencial seria motivo para celebração. Você pensaria que os médicos ouviriam com interesse, investigariam imediatamente, agradeceriam Leora por sua diligência e observação cuidadosa. Você pensaria que depois de 13 meses de fracasso, depois de 300 especialistas vindo de mãos vazias, alguém ficaria grato por uma nova pista? Não importa de onde viesse, você estaria errado. O primeiro médico que Leora abordou mal levantou os olhos de seu tablet. Dr. Blumhill, um neurologista que estava consultando no caso de Thelma pelas últimas 3 semanas, estava na estação das enfermeiras revisando prontuários de pacientes com o desapego eficiente de alguém que tinha 17 outros casos exigindo sua atenção. Dr. Hill, preciso falar com você sobre Thelma Robinson. Enfermeira Vance, fizemos 17 estudos de imagem diferentes nessa paciente. Se houvesse um problema estrutural, teríamos encontrado. Mas esta cicatriz está bem sobre o aglomerado de nervos occipitais. Se houver algum tipo de fratura ou compressão, nós revisamos suas imagens. Não há nada lá. Ele nem olhou para ela. Apenas continuou a rolar em seu tablet, já passando para o próximo paciente. O próximo problema,
dispensando sua observação antes mesmo que ela terminasse de explicá-la. Mas a imagem não era de alta resolução no local da lesão. Se pudéssemos apenas, ele se afastou no meio da frase, chamado para o quarto de outro paciente por um residente que precisava de consulta. Leora ficou ali, as palavras morrendo em sua garganta, vendo-o desaparecer pelo corredor sem um olhar para trás. Ela tentou mais 3 médicos de plantão, Dra. Patricia Holmes, uma endocrinologista, Dr. James Winters, outro neurologista, Dra. Rebecca Santos, a médica líder da equipe de diagnóstico. Mesma resposta todas as vezes. Variações sobre o mesmo tema. Já olhamos, já testamos. Se estivesse lá, teríamos encontrado. Dra. Santos era a pior. Ela ouviu a explicação de Leora com um sorriso paciente. O tipo de expressão que você daria a uma criança que pensa ter feito uma descoberta importante sobre algo que os adultos já entendem. Quando Leora terminou, Dra. Santos colocou uma mão em seu ombro, gentil, paternalista, e disse: "Agradeço sua preocupação com a paciente. Realmente agradeço. Mas talvez você devesse se ater às suas funções de enfermagem e deixar os especialistas lidarem com os diagnósticos. Nós temos isso sob controle." Ater-se às funções de enfermagem como se observação não fosse uma função de enfermagem. Como se o cuidado ao paciente começasse e terminasse com a administração de medicamentos e a verificação de sinais vitais. Como se 6 anos de observar, ouvir, notar o que os outros perdiam não valessem nada em comparação com diplomas médicos e treinamento especializado. Leora se viu na sala de descanso às 4 da manhã, exausta, olhando para uma xícara de café que havia esfriado uma hora antes. As luzes fluorescentes zumbiam acima, lançando tudo naquele brilho institucional áspero que faz com que cada superfície pareça cansada e gasta. Ela deveria estar terminando seu turno, documentando suas rondas, indo para casa dormir. Em vez disso, ela ficou sentada ali, revivendo cada conversa, cada dispensa, perguntando-se se talvez eles estivessem certos. Talvez ela estivesse exagerando. Talvez aquela cicatriz não significasse nada. Talvez ela estivesse vendo conexões que não estavam lá porque ela queria tanto ser aquela que ajudou, que fez a diferença. Este é o momento em que a maioria das pessoas teria desistido, teria dito: "Eu tentei." Documentou sua observação nas notas do paciente e seguiu em frente. Deixe ser problema de outra pessoa, responsabilidade de outra pessoa. Afinal, quem era ela para questionar 300 especialistas? Quem era ela para pensar que sabia mais do que médicos com décadas a mais de experiência, com paredes cheias de diplomas e publicações e prêmios? Quem era ela para acreditar que seu instinto, sua observação cuidadosa durante um turno noturno, poderia ser mais valiosa do que todos os seus testes e análises sofisticadas? Mas Leora não conseguia parar de pensar no rosto de Thelma. A maneira como a esperança havia cintilado em seus olhos, quando Leora perguntou sobre a velha lesão, como se talvez finalmente alguém estivesse olhando em uma direção que ninguém mais havia considerado. Ela não conseguia parar de pensar no almirante Robinson, parado perto daquela janela todos os dias, vendo sua filha desvanecer. Este homem poderoso, reduzido à impotência por um sistema que tinha todas as ferramentas, mas não conseguia encontrar a resposta. E ela não conseguia parar de pensar em todas as vezes em sua própria vida em que alguém com autoridade havia descartado algo importante porque vinha de alguém que consideravam menos qualificado. Sua avó disse que sua dor era provavelmente apenas ansiedade, provavelmente apenas idade. Provavelmente nada sério até que fosse tarde demais. Seus professores da escola de enfermagem, que valorizavam o protocolo em detrimento do pensamento crítico, que os ensinavam a seguir ordens em vez de questioná-las.
Cada paciente que ela já havia visto cair pelas frestas, porque o sistema era muito rígido, muito hierárquico, muito convencido de sua própria infalibilidade para ouvir. Então ela fez algo arriscado, algo que poderia fazer com que ela fosse repreendida, registrada, talvez até demitida, dependendo de quão mal isso corresse. Ela pegou o telefone na estação das enfermeiras, rolou o diretório do hospital e encontrou o nome que estava procurando. Doutora Sarah Hill, não parente do Dr. Bloom Hill, pessoa completamente diferente. Médica assistente sênior, 23 anos em Santa Catarina, conhecida por ser rígida, mais justa, por realmente ouvir a equipe de enfermagem, por se importar mais com os resultados dos pacientes do que com a política institucional. Leora nunca havia falado com ela diretamente. Dr. Hill operava vários níveis acima de uma enfermeira de turno noturno na hierarquia do hospital. Mas ela tinha uma reputação sussurrada entre a equipe de enfermagem de ser alguém que defenderia os pacientes quando outros não o fariam, que valorizava o bom atendimento em detrimento do ego profissional. Leora respirou fundo e discou seu ramal, sabendo que isso poderia dar muito errado, sabendo que ela estava potencialmente encerrando sua carreira antes mesmo de realmente começar. E o que aconteceria a seguir ou vindicaria seus instintos e mudaria tudo para Thelma Robinson, ou marcaria Leora Vance como uma enfermeira intrometida que não conhecia seu lugar, acabando com qualquer esperança que ela tivesse de ser levada a sério neste hospital novamente. Se você já foi dito que está errado por alguém que se recusou a ouvir. Se você já teve que lutar pelo que sabia que era certo, mesmo quando todos com mais poder e mais credenciais o dispensaram, clique nesse botão de curtir agora mesmo, porque Leora Vance está prestes a nos mostrar o que acontece quando você se recusa a recuar. Quando você coloca o cuidado do paciente acima da segurança profissional, quando você arrisca tudo porque ficar em silêncio parece traição. E se você não suporta a arrogância médica, se você está cansado de ver pessoas qualificadas serem dispensadas porque não têm as letras certas após seus nomes, comente, enfermeiras sabem melhor para apoiá-la. Doutora Sarah Hill estava em Santa Catarina por 23 anos. Ela tinha visto de tudo. Milagres médicos que desafiavam todas as estatísticas. Perdas trágicas que ainda a assombravam em momentos de silêncio. Diagnósticos inovadores que vieram na última hora. Casos que escaparam das mãos de todos, apesar de esforços heróicos e mais do que sua cota de batalhas de ego entre especialistas, guerras de território sobre o manejo do paciente, médicos brilhantes que deixaram seu orgulho atrapalhar a boa medicina. Quando seu pager tocou às 6h15 da manhã, com uma mensagem de uma enfermeira de turno noturno, solicitando uma consulta urgente, seu primeiro instinto foi ignorá-lo. Ela havia ficado acordada até tarde na noite anterior revisando casos, tinha talvez 4 horas de sono e não estava oficialmente de serviço por mais 45 minutos. O que quer que fosse poderia esperar, poderia ser passado para o turno diurno que chegava, poderia ser abordado através dos canais apropriados em vez de uma chamada direta para um médico assistente sênior. Ela quase deletou a mensagem, quase se virou e tentou pegar mais 20 minutos de descanso antes que seu alarme tocasse. Mas algo na mensagem chamou sua atenção. Não era o típico pedido urgente, paciente em colapso, intervenção imediata necessária, todos apostos. Era específico, detalhado, o tipo de mensagem que sugeria que quem a enviou realmente pensou no que estavam pedindo e por quê. Potencial fratura occipital perdida na imagem. Histórico de trauma craniano do paciente há 8 anos, nunca correlacionado com os sintomas atuais. Solicitar varredura de alta resolução imediata das vértebras C1, C2 e base do crânio. Paciente Thelma Robinson. Quarto 407, Thelma Robinson. A filha do almirante.
O caso impossível que havia se tornado uma lenda no hospital. O mistério que havia perplexo cada especialista que o tocou. Dr. Hill havia revisado o prontuário do caso semanas atrás, quando a equipe de diagnóstico solicitou a opinião da equipe sênior. Ela havia lido a extensa documentação, as centenas de resultados de exames, as inúmeras notas de consultores. Ela não tinha nada a acrescentar que já não tivesse sido considerado. Apenas mais uma especialista adicionando seu nome à lista de pessoas que não conseguiam resolvê-lo. Mas fratura occipital perdida na imagem, isso era específico. Isso sugeria que alguém havia encontrado algo, notado algo, conectado pontos que outros não. E a menção de trauma na cabeça de 8 anos atrás, isso era interessante. Esse era o tipo de detalhe que fica enterrado em históricos médicos, listado como passado e irrelevante, nunca conectado a sintomas presentes. Porque quem pensa que uma lesão na infância poderia causar problemas quase uma década depois, Dr. Hill sentou-se, sono esquecido. Ela leu a mensagem novamente, então verificou quem a havia enviado. Leora Vance, enfermeira de turno noturno, 6 anos de experiência. Não alguém que ela conhecia pessoalmente, mas a especificidade do pedido sugeria que isso não era uma reação exagerada de pânico ou uma enfermeira ultrapassando limites. Esta era alguém que havia observado algo, pensado sobre isso, e tinha confiança suficiente em sua avaliação para chamar um médico assistente sênior ao amanhecer. Ela respondeu: "Meu escritório. 15 minutos." Leora ficou em pé fora do escritório da doutora Hill às 6h32 da manhã, o coração batendo tão forte que ela podia sentir em sua garganta, preparada para outra dispensa, outra palestra condescendente sobre permanecer em sua área. Seu turno havia terminado 30 minutos atrás. Ela deveria estar em seu carro dirigindo para casa tentando desabafar da frustração de ser ignorada por 4 médicos diferentes. Em vez disso, ela estava ali exausta, funcionando à base de adrenalina e café, e a teimosa recusa em deixar isso passar. A porta abriu. Doutora Sarah Hill parecia exatamente como Leora esperava. Cedo dos 50 anos, fios grisalhos no cabelo escuro preso em um rabo de cavalo prático. Olhos afiados que não perdiam nada. O tipo de presença que impunha respeito sem precisar exigi-lo. Ela usava scrubs e um jaleco branco, claramente já se preparando para seu dia apesar da hora adiantada. Mas quando aqueles olhos afiados encontraram os de Leora, ela não viu aborrecimento ou desdém. Ela viu curiosidade, interesse genuíno e real. Enfermeira Vance, entre. O escritório era pequeno, mas organizado. Paredes forradas com textos e periódicos médicos. Uma mesa coberta com prontuários de pacientes e artigos de pesquisa, diplomas e certificações que falavam de décadas de dedicação. Dr. Hill gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa e sentou-se, puxando um bloco de anotações e uma caneta. Não um tablet, não um computador, mas papel de verdade, como se quisesse dar a isso sua total atenção sem distrações digitais. Me guie através do seu raciocínio e não pule nenhum detalhe. Não se explique, não justifique porque você está perdendo meu tempo. Apenas um pedido direto para apresentar seu caso, entregue em um tom que sugeria que a doutora Hill estava realmente preparada para ouvir. Leora respirou fundo e começou. Pelos próximos 15 minutos, ela expôs tudo. Ela descreveu sua conversa com Thelma. A maneira como ela observou e notou os pequenos movimentos inconscientes, a leve inclinação da cabeça quando a luz atingia seus olhos, a mão que constantemente se dirigia para a nuca, as sutis caretas ao virar a cabeça muito rapidamente. Ela explicou como essas observações a levaram ao exame físico, como ela encontrou o tecido cicatricial quase invisível na base da linha do cabelo de Thelma, como Thelma lembrou da lesão de infância apenas quando diretamente perguntada. Ela falou sobre a linha do tempo, lesão há 8 anos, perda de cabelo começando há 13 meses,
e como isso se encaixava perfeitamente com a progressão da compressão nervosa. Como o dano de uma fratura antiga poderia ser estável por anos antes que o deslocamento gradual causasse a manifestação dos sintomas. Como o padrão de perda de cabelo de Thelma correspondia exatamente às vias nervosas que seriam afetadas pela compressão naquele local específico. Ela explicou por que a imagem anterior havia perdido isso. Porque eles estavam procurando por doença nativa, por inflamação, por anormalidades de tecidos moles, não por trauma esquelético antigo. Porque varreduras de resolução padrão da área errada não mostrariam uma fratura capilar no osso occipital. Porque ninguém havia pensado em correlacionar uma lesão de 8 anos com um sintoma de 13 meses. Dr. Hill ouviu sem interromper, fazendo anotações, ocasionalmente acenando. Quando Leora terminou, o escritório ficou em silêncio. Dra. Hill revisou suas anotações, batendo sua caneta contra o papel, pensando. O silêncio se estendeu. Leora sentiu sua confiança vacilar. Talvez este fosse o momento em que a Dra. Hill explicaria gentilmente, mas firmemente, por que essa teoria não se sustentava. Por que os outros médicos haviam estado certos em descartá-lo? Por quê? Dr. Hill olhou para cima. As tomografias anteriores eram de resolução padrão, focadas em descartar massas e inflamação. Você está sugerindo que precisamos de um exame de alta resolução especificamente do osso occipital e da coluna cervical superior, sim. Se houver uma fratura, se houver alguma compressão do aglomerado de nervos. Dr. Hill pegou seu telefone. Me consiga a radiologia. Eu quero uma TC de alta resolução da coluna cervical e base do crânio para Thelma Robinson. Quarto 407. Hoje, prioridade 1. Sim, eu sei que já nem imaginamos. Isso é diferente. Estamos procurando por anormalidades esqueléticas, trauma antigo, potencial compressão nervosa na região occipital. Eu preciso da maior resolução que você pode me dar. Ela desligou e olhou para Leora. Eles a terão em imagem dentro de 2 horas. Bom trabalho, enfermeira Vance. Dentro de 2 horas, Thelma Robinson estaria em imagem novamente, mas desta vez eles estariam procurando no lugar certo, fazendo as perguntas certas, procurando pelo que esteve lá o tempo todo. Desta vez eles finalmente veriam o que 300 especialistas haviam perdido. O que esteve escondido à vista de todos por mais de 1 ano. O que uma enfermeira de turno noturno havia encontrado fazendo a coisa mais simples e revolucionária possível, realmente olhando para sua paciente. Almirante Robinson estava na sala de observação, braços cruzados firmemente sobre o peito, tentando não ter esperança. Ele havia sido desapontado muitas vezes nos últimos 13 meses. Viu muitos médicos confiantes entrarem no quarto de Thelma com teorias e certeza, apenas para emergir semanas depois, confusos e apologéticos. Ouviu muitas promessas de que este teste nos dirá o que precisamos saber, seguidas por resultados que não lhes disseram nada. Mas algo sobre a maneira como a Dra. Hill havia explicado isso parecia diferente. Ela não havia prometido respostas, não havia exagerado na possibilidade. Ela simplesmente disse, vamos procurar em um lugar onde não olhamos antes e veremos o que encontramos. Honesta, direta, sem falsa esperança, mas sem descarte também. Thelma deitou-se na mesa de varredura perfeitamente imóvel, enquanto a máquina zumbia e palavra ao redor dela. Ela havia feito isso tantas vezes agora que a claustrofobia havia desaparecido, substituída por uma espécie de aceitação entorpecida. Mais uma varredura, mais um conjunto de imagens que provavelmente não mostraria nada, assim como todas as outras. Os técnicos se moveram com eficiência prática, ajustando ângulos, calibrando configurações, falando no taquigrafia técnica de pessoas que haviam feito este procedimento milhares de vezes. Dr. Hill estava ao lado do radiologista, Dr. Bloma Kunko.
ambos observando o monitor, enquanto as imagens começavam a se formar em tempo real. O tomógrafo funcionava em fatias, construindo uma imagem tridimensional do crânio e da parte superior da coluna de Thelma, camada por camada. Cada seção transversal revelando estruturas invisíveis a olho nu. As imagens vieram fatia por fatia, seção por seção. O radiologista narrava quietamente, mais para seu próprio benefício do que para o de qualquer outra pessoa, identificando estruturas à medida que apareciam. Osso occipital, vértebras atlas, vértebras axis, tecido mole, musculatura. No início, nada em comum. Apenas anatomia humana normal, tendo o que a anatomia humana faz. Almirante Robinson sentiu seus ombros enrijecerem, aquela familiar decepção começando a se instalar novamente. Claro, não era nada. Claro, este era apenas mais um beco sem saída. Outra teoria que parecia promissora, mas não levou a lugar nenhum. Então, doutora Hill inclinou-se para a frente, seus olhos estreitando-se. Espere, volte 2 fatias. O radiologista retrocedeu. E lá estava. Lá, bem ali, tão pequena que exames anteriores feitos em resolução padrão e focados em diferentes áreas a haviam perdido completamente. Uma fratura capilar no osso occipital mal visível mesmo agora. Uma linha escura fina atravessando a estrutura óssea, bem onde um local de trauma antigo nunca havia cicatrizado completamente. A fratura em si era antiga, claramente com anos. O osso tendo tentado se reparar, mas nunca conseguindo completamente, deixando para trás esta fraqueza permanente. Esta sutil desvio da arquitetura normal e pressionado contra ele, comprimido por tecido cicatricial e sutil desalinhamento ósseo que havia se desenvolvido ao longo dos anos, era um aglomerado de nervos. O feixe de nervos occipitais responsável pela função sensorial na parte de trás do couro cabeludo, mas também criticamente conectado às vias autonômicas que regulavam a função do folículo piloso naquela região exata. Dr. Aonko deu um zoom, melhorando a imagem, adicionando codificação de cores para destacar a compressão nervosa. A visualização era nítida e inegável. Você podia ver exatamente onde o fragmento ósseo pressionava o aglomerado de nervos, onde o tecido cicatricial havia se formado ao redor do local da lesão, onde o espaçamento normal entre osso e nervo havia sido eliminado por um avanço gradual progressivo, regulando a função do folículo piloso no padrão exato onde Thelma estava perdendo o cabelo. Dra. Hill disse quietamente, quase para si mesma. Ela abriu fotos do couro cabeludo de Thelma, dos prontuários médicos, comparando o padrão de perda de cabelo com a compressão nervosa visível no exame. Eles combinavam perfeitamente. As áreas de perda de cabelo mais severa correspondiam exatamente às vias nervosas mais severamente comprimidas. Dra. Hill sentou-se em sua cadeira e, por um momento, ela apenas olhou para a tela. Meu Deus, esteve lá o tempo todo. O radiologista ampliou ainda mais, examinando a fratura de múltiplos ângulos, medindo o grau de compressão nervosa, documentando tudo com o detalhe meticuloso que seria necessário para o planejamento cirúrgico. Esta fratura tem pelo menos 8 anos. Você pode ver a tentativa de cicatrização, o remodelamento ósseo, provavelmente do impacto inicial. Parece consistente com trauma contuso na parte de trás da cabeça, mas tem se deslocado gradualmente. Vê este ligeiro deslocamento aqui? Isso não é da lesão original. Isso é progressivo, provavelmente acontecendo ao longo de anos, enquanto movimentos normais da cabeça e tensão muscular movem lentamente o fragmento ósseo. A compressão nervosa teria sido mínima no início, mal perceptível. Talvez dores de cabeça ocasionais, alguma sensibilidade à luz, coisas que você descartaria como normais, mas com o tempo pioraria progressivamente. Dr. Hill terminou, combinando exatamente com sua linha do tempo de sintomas. 13 meses atrás, a compressão atingiu um limiar onde começou a afetar significativamente a função nervosa. Os folículos pilosos são incrivelmente sensíveis à interrupção nervosa.
Uma vez que o sinal é interrompido, eles param, deixam de produzir cabelo e eventualmente morrem completamente se a compressão não for aliviada. As mãos do almirante Robinson estavam tremendo. Ele segurou a parte de trás de uma cadeira para se firmar. E desta vez o tremor não era de medo ou impotência ou do peso esmagador de ver sua filha sofrer sem respostas. Desta vez era de um alívio tão avassalador, tão completo, tão totalmente inesperado após 13 meses de decepção, que ameaçava dobrar seus joelhos. Sua voz saiu rouca, mal mais do que um sussurro. Você pode consertar, doutora. Rio se virou para encará-lo, e pela primeira vez desde que este pesadelo começou, ele viu confiança absoluta nos olhos de uma médica. Não a falsa confiança de alguém fingindo ter respostas que não possuía, mas a certeza real de alguém que sabia exatamente qual era o problema e exatamente como resolvê-lo. Sim, almirante, nós podemos consertar, mas aqui está a parte que tornou esta descoberta tão devastadora. O detalhe que assombraria todos os envolvidos muito depois de Thelma se recuperar. Este tipo de fratura aparece em tomografias computadorizadas padrão. Deveria ter sido detectado. Não havia tecnologia exótica necessária, nenhuma técnica de imagem experimental, nenhuma ferramenta de diagnóstico de ponta que apenas um punhado de hospitais possuía. Esta era a radiologia básica, o tipo de exame que é pedido milhares de vezes todos os dias em hospitais em todo o país. A razão pela qual não foi detectada, a imagem anterior havia sido focada em anormalidades de tecidos moles, centros produtores de hormônios, marcadores autoimunes, padrões de inflamação, tudo exceto estrutura esquelética básica. Porque quando confrontados com um sintoma misterioso, os especialistas haviam assumido que deveria ser algo complexo, algo raro, algo que exigia seu conhecimento especializado para identificar. Eles estavam procurando por zebras, diagnósticos exóticos que justificariam todo o seu treinamento e experiência. E ao fazer isso, eles haviam perdido completamente o cavalo parado bem na frente deles. Uma fratura simples, uma lesão antiga, algo que qualquer residente de radiologia do primeiro ano poderia ter notado se estivesse olhando no lugar certo, com a resolução certa. 300 especialistas, 13 meses, 143 testes, e a resposta estivera lá o tempo todo, esperando por alguém para olhar no lugar mais óbvio. O que aconteceu a seguir não era sobre culpa. Dr. Hill deixou isso claro desde o início, antes mesmo de qualquer um entrar na sala de conferências, antes que as conversas desconfortáveis começassem. Isso não era uma caça às bruxas. Isso não era sobre apontar dedos ou destruir carreiras ou dar exemplos de pessoas que genuinamente tentaram o seu melhor. Isso era sobre entender como 300 especialistas altamente treinados, equipados com a melhor tecnologia e recursos ilimitados, poderiam perder algo que uma enfermeira de turno noturno encontrou em um exame cuidadoso. A equipe de diagnóstico reuniu-se na sala de conferências B às 2 daquela tarde. Neurologistas, endocrinologistas, dermatologistas, reumatologistas, todos os especialistas que examinaram Thelma ao longo de 13 meses. Alguns vieram de bom grado, curiosos sobre o que finalmente havia desvendado o caso. Outros vieram relutantemente, já defensivos, já preparando justificativas para porque não haviam encontrado o que aparentemente estivera lá o tempo todo. A sala comportava talvez 20 médicos representando centenas de anos de experiência médica combinada. Paredes forradas com diplomas das instituições mais prestigiadas do mundo. Dr. Curhill estava na frente da sala, seu laptop conectado à tela grande atrás dela. Ela não perdeu tempo com amenidades ou preâmbulos. Ela simplesmente exibiu a tomografia de alta resolução e os deixou ver o que haviam perdido. A sala ficou em silêncio. Médicos que estavam conversando baixinho pararam no meio da frase.
Você podia ver a realização surgindo nos rostos, o desconforto se instalando à medida que entendiam o que estavam olhando. Uma fratura capilar com pressão nervosa, algo fundamentalmente, quase embaraçosamente simples. Algo que estava causando o sofrimento de Thelma por mais de um ano. Enquanto eles buscavam explicações exóticas, alguém pigarreou. Outra pessoa se remexeu na cadeira. O silêncio era pesado, com perguntas não ditas, com o orgulho profissional sofrendo um golpe, com o reconhecimento desconfortável de que eles falharam não por falta de habilidade, mas porque abordaram o problema de forma errada. Isso não é sobre a competência de ninguém, disse a Dora Hill, sua voz firme, mas decidida. Todos nesta sala são excelentes no que fazem. Vocês são diagnosticadores brilhantes. Vocês seguiram protocolos, pediram testes apropriados, consultaram colegas. Vocês fizeram tudo certo de acordo com como fomos treinados para abordar casos misteriosos. E esse é exatamente o problema. Ela deixou isso assentar por um momento, então continuou. Estávamos tão focados em encontrar uma resposta complexa que nunca consideramos uma simples. Pedimos centenas de testes especializados, sequenciamento genético, painéis de doenças raras, marcadores de anticorpos experimentais, mas nunca pedimos uma varredura básica de alta resolução do local da lesão de seu histórico médico. Procuramos por zebras e perdemos o cavalo. Um dos neurologistas, Dr. James Winters, o mesmo que descartou as preocupações de Leora naquela manhã, manifestou-se. Sua voz estava pesada com algo entre frustração e vergonha. Seu formulário de admissão mencionava a queda na infância. Eu vi. Está bem ali em seu histórico médico, mas foi há 8 anos, e ela disse que foi menor. Tratada e liberada da emergência. Eu não pensei exatamente, Doutora Hill interrompeu, não de forma rude, mas firmemente. Você não achou que importava, nenhum de nós achou. E essa é a questão sistêmica que precisamos abordar, porque fomos treinados para procurar por doenças exóticas, síndromes raras, condições complexas que exigem nosso conhecimento especializado. A educação médica nos ensina a pensar sobre o incomum, o complicado, o desafiador diagnosticamente. Esquecemos que, às vezes, a explicação mais simples é a correta. Doutora Patricia Holmes, uma das endocrinologistas, inclinou-se para a frente. Mas nós fizemos imagens, múltiplas varreduras se houvesse uma fratura. Varreduras de resolução padrão focadas em descartar massas, inflamação, anormalidades hormonais. Doutora Hill disse, nenhum de vocês pediu imagens esqueléticas da região occipital porque nenhum de vocês estava pensando em trauma antigo como uma causa atual. A lesão estava listada em seu histórico, mas foi arquivada como informação passada irrelevante. Nós a vimos, a reconhecemos e a descartamos. Outro médico mais jovem, talvez um residente ou fellow, levantou uma mão hesitante. Então, o que deveríamos ter feito de diferente? Doutora Hill abriu o formulário de admissão de Thelma, aquele que todo especialista havia revisado, aquele que claramente listava sob histórico médico passado. Idade 16, queda de cavalo, traumatismo craniano, sua visita, liberada no mesmo dia. Bem ali em preto e branco, visto por dezenas de olhos e dispensado por cada um. Deveríamos ter conectado o passado ao presente. Eu disse, deveríamos ter nos perguntado, esta lesão antiga poderia ser relevante? Deveríamos ter pensado mecanicamente sobre o que poderia causar perda progressiva de cabelo neste padrão específico. Deveríamos ter ouvido quando uma enfermeira que passou tempo realmente observando a paciente notou coisas que perdemos em nossas consultas de 5 minutos. A sala se mexeu desconfortavelmente com isso porque todos sabiam quem havia encontrado a fratura. Todos sabiam que não era um dos especialistas com décadas de experiência. Era Leora Vance, uma enfermeira de turno noturno com 6 anos de experiência. Alguém que a maioria dos médicos nesta sala havia dispensado quando ela tentou chamar a atenção deles para isso.
Este caso deve nos humilhar, doutora Hill continuou. Não nos humilhar, mas nos humilhar. Deve nos lembrar que o treinamento médico, com todo o seu rigor e sofisticação, pode às vezes nos treinar para ignorar o óbvio. Nós nos tornamos tão especializados que esquecemos o básico. Nós nos tornamos tão focados em nosso domínio particular de expertise que não vemos o paciente por completo. E é aqui que esta história se torna sobre mais do que apenas Thelma Robinson e sua misteriosa perda de cabelo. Porque se isso pudesse acontecer aqui no Centro Médico Santa Catarina, classificado entre os 10 melhores hospitais da América, com uma equipe de algumas das mentes mais brilhantes da medicina, equipado com tecnologia de ponta e recursos ilimitados. Se 300 especialistas pudessem perder uma fratura simples aqui, então quantos outros pacientes estão sofrendo de problemas simples que são negligenciados porque não se encaixam no padrão esperado? Quantas pessoas estão sendo ditas que seus sintomas são psicológicos quando são realmente físicos? Quantas estão passando por testes invasivos caros para doenças raras, quando a resposta é algo básico que ninguém pensou em verificar? Quantas estão sofrendo porque o sistema de saúde se tornou tão especializado, tão compartimentalizado, tão focado na complexidade, que esqueceu como ver verdades simples? Os médicos naquela sala de conferências não eram ruins em seus trabalhos. Eles eram vítimas de um sistema que os havia treinado para pensar de uma certa maneira, para valorizar certos tipos de conhecimento sobre outros, para confiar mais em testes do que em observação, para respeitar credenciais mais do que atenção cuidadosa. E uma enfermeira de turno noturno treinada de forma diferente, abordando o problema de um ângulo diferente, havia visto o que todos eles perderam. A cirurgia em si era relativamente simples, pelo menos foi assim que a doutora Hill descreveu quando explicou o procedimento ao almirante Robinson na noite anterior. Descomprimir o aglomerado de nervos, removendo cuidadosamente a pressão do fragmento ósseo. Alisar a seção fraturada do osso occipital para eliminar quaisquer bordas afiadas que pudessem causar problemas futuros. Remover o tecido cicatricial que estava pressionando aquelas vias nervosas vitais por mais de um ano, estrangulando lentamente os sinais que mantinham os folículos capilares de Thelma vivos e funcionando. 3 horas do início ao fim. Um procedimento neurocirúrgico de rotina, o tipo que a equipe de Santa Catarina realizava regularmente. Dr. Crohill lideraria, assistida pelo Dr. Aung Kwo e um residente cirúrgico. A anestesia manteria a Thelma inconsciente e sem dor. Os riscos eram mínimos. Esta não era cirurgia cerebral, não estava tocando em nada crítico para a vida ou função cognitiva. Apenas trabalho cuidadoso e preciso para desfazer danos que o tempo e a circunstância haviam criado. Mas para o almirante Robinson, esperando na sala de espera cirúrgica no 3º andar, aquelas 3 horas pareceram 3 anos. Ele sentou em uma daquelas cadeiras de vinil desconfortáveis que toda a sala de espera de hospital parece ter, projetadas mais para fácil limpeza do que para conforto humano. Suas mãos apertavam os braços da cadeira, nós dos dedos brancos, observando o relógio na parede avançar com lentidão agonizante. Ele havia enfrentado combate. Ele havia tomado decisões que colocaram pessoas em perigo. Ele havia permanecido na ponte de porta-aviões durante tempestades que deveriam tê-los afundado. Mas nada em sua carreira militar o havia preparado para este tipo particular de impotência. Sentado em uma sala de espera, enquanto alguém operava o crânio de sua filha, incapaz de fazer nada além de esperar e ter esperança e rezar para que desta vez finalmente o pesadelo terminasse. Leora sentou com ele durante parte disso. Ela havia terminado seu turno horas atrás. Deveria estar em casa, dormindo depois de uma longa noite. Mas ela havia ficado quietamente, pegando um assento 2 cadeiras abaixo do almirante, não dizendo muito, não oferecendo falsas garantias ou chavões vazios. Apenas presente, apenas lá. Porque às vezes a coisa mais importante que você pode fazer por alguém
é simplesmente não deixá-lo sozinho. Eles não conversaram muito. O que havia para dizer? O almirante não era muito de conversa fiada nas melhores circunstâncias. E estas não eram as melhores circunstâncias. Mas em um ponto, cerca de 90 minutos de espera, ele se virou para ela. Obrigado, ele disse quietamente, por vê-la, por realmente vê-la. Leora assentiu. Ela é fácil de ver, senhor, uma vez que você tira um tempo para olhar. 2 horas e 47 minutos depois que Thelma havia sido levada para a cirurgia, as portas da sala de espera abriram. Dr. Cahill emergiu, ainda com seu pijama cirúrgico e touca, e ela estava sorrindo. Não o sorriso polido e profissional que os médicos dão quando estão prestes a entregar notícias cuidadosamente formuladas. Um sorriso real, o tipo que alcança os olhos, o tipo que carrega alívio e satisfação genuínos. Almirante Robinson estava de pé antes que ela desse 3 passos no quarto. A cirurgia correu perfeitamente, disse a doutora Hill. Aliviamos toda a pressão no aglomerado de nervos. O fragmento ósseo estava exatamente onde a imagem mostrava, e conseguimos alisá-lo sem complicações. O tecido cicatricial saiu limpo. Tudo parece bem, e o cabelo dela, a voz do almirante estava rouca de emoção. Ele estava lutando para controlar. Agora, nós esperamos e vemos como o corpo dela responde. Dr. Cahill disse honestamente, removemos a causa do problema. Demos a essas vias nervosas a chance de cicatrizar e começar a funcionar normalmente novamente, mas a regeneração do folículo piloso não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Thelma acordou na recuperação pós-cirúrgica cerca de 1 hora depois, tonta da anestesia, mas estável. Sua cabeça estava enfaixada e ela tinha o olhar distante e confuso que as pessoas têm ao emergir de sedação profunda. O almirante sentou-se ao lado de sua cama, segurando sua mão, não dizendo nada porque não havia nada que precisasse ser dito. Ela estava viva. A cirurgia foi bem sucedida. Pela primeira vez em 13 meses, eles tinham um caminho real a seguir. A regeneração do folículo capilar não acontece da noite para o dia. Dr. Hill havia sido clara sobre isso, gerenciando expectativas mesmo no momento do triunfo. Levaria semanas para ver resultados, talvez meses para o crescimento completo. Os nervos precisavam de tempo para cicatrizar, para lembrar sua função, para começar a enviar os sinais que acordariam folículos dormentes e encorajariam novo crescimento. Mas pela primeira vez em mais de 1 ano, havia um caminho claro a seguir, uma explicação real para o que estava acontecendo. Esperança real baseada na compreensão em vez de fé desesperada. Eles sabiam o que havia estado errado. Eles consertaram. Agora era apenas uma questão de tempo. As semanas que se seguiram foram um exercício de paciência. Thelma foi para casa depois de 3 dias no hospital, recuperando-se rapidamente da cirurgia em si. A incisão cicatrizou limpa. As dores de cabeça a que ela se acostumara tanto que parou de mencioná-las, gradualmente desapareceram. A sensibilidade à luz diminuiu. Pequenas melhorias que confirmaram que a compressão nervosa havia sido a causa raiz de mais do que apenas a perda de cabelo. Mas o cabelo em si, isso levou mais tempo. Semana 1, nada visível. Semana 2, ainda nada. Almirante Robinson pegou-se verificando ansiosamente toda vez que visitava, procurando por sinais de novo crescimento, tentando não mostrar sua preocupação de que talvez o dano tivesse sido permanente. Talvez eles tivessem esperado demais. Talvez. Semana 3. Thelma notou primeiro. Pequenos, quase invisíveis, novos fios ao longo de sua linha do cabelo. Tão finos, eles mal estavam lá, como o cabelo de bebê, como o primeiro crescimento delicado da primavera depois de um longo inverno. Ela ligou para o pai, a voz tremendo de emoção. Está crescendo de novo, pai. Está realmente crescendo de novo. Semana 4, o crescimento era inegável. Fino, sim.
Escasso, sim, mas crescendo. Semana 5, mais grosso. Semana 6, preenchendo as manchas que estavam carecas por tanto tempo. E então, 6 semanas após a cirurgia, em uma ensolarada manhã de terça-feira no final da primavera, algo extraordinário aconteceu. Thelma Robinson entrou no Centro Médico Santa Catarina com seus próprios 2 pés, usando um vestido de verão amarelo e um sorriso que não havia diminuído em 6 meses. Seu cabelo grosso, saudável, crescendo novamente em ondas que capturavam a luz da tarde, emoldurava seu rosto como costumava, como deveria ser. A mesma luz do sol que escorria por aquelas altas janelas do hospital. A luz que uma vez iluminou seu sofrimento, enquanto seu pai observava impotente agora captava o brilho da saúde restaurada, da vida reclamada. Ela não estava lá para tratamento desta vez. Sem consultas, sem exames, sem médicos esperando para examiná-la e explicar o que eles ainda não entendiam. Ela estava lá para dizer obrigado. Leora estava na estação das enfermeiras quando viu Thelma vindo pelo corredor. Por um momento, ela não a reconheceu. Esta jovem vibrante movendo-se com confiança e alegria não parecia em nada com a paciente exausta e sem esperança daquele turno noturno de 6 meses atrás. Mas então seus olhos se encontraram, e o reconhecimento acendeu, e o sorriso de Thelma se alargou ainda mais. Leora, eu queria que você visse. Thelma gesticulou para o cabelo, rindo através das lágrimas que já se formavam. Olhe para ele, está tudo de volta. Oh, meu Deus, Thelma, você está incrível. Eles se abraçaram ali mesmo no corredor. 2 mulheres que eram estranhas 6 meses atrás, agora conectadas por um momento de observação cuidadosa que havia mudado tudo. Thelma estava chorando e Leora estava chorando, e nenhuma delas se importava com quem via. Por sua causa, Thelma sussurrou, porque você tirou um tempo para realmente olhar para mim, para ouvir, para ver o que todos os outros perderam. Almirante Robinson também estava lá, parado a uma distância respeitosa, dando a ele seu momento. E quando eles finalmente se separaram, quando Thelma limpou os olhos e se virou para incluir o pai na reunião, ele deu um passo à frente e fez algo que nunca havia feito antes em sua condecorada carreira militar. Ele saudou uma civil. Não o reconhecimento casual de respeito, mas uma saudação formal completa. Costas retas, mão firme, olhos encontrando os de Leora com uma intensidade que falava volumes. Enfermeira Vance, você me devolveu minha filha. Não há palavras, nem medalhas, nem honras que possam igualar esse presente. Obrigado, Leora. Nunca confortável com elogios, simplesmente sorriu. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, senhor. Realmente olhando para minha paciente é tudo. Mas não era apenas o trabalho dela. Era sua vocação e é um lembrete de que às vezes os avanços médicos mais importantes não vêm das pessoas mais qualificadas na sala. Eles vêm das pessoas que se importam o suficiente para olhar além do prontuário e ver o ser humano à sua frente. Centro Médico Santa Catarina fez mudanças após o caso de Thelma. Mudanças reais, não as atualizações superficiais de políticas que são anunciadas com alarde e silenciosamente esquecidas em meses, mas mudanças fundamentais em como eles abordavam o cuidado ao paciente e a medicina diagnóstica. Eles atualizaram seus protocolos de diagnóstico para incluir revisões abrangentes do histórico do paciente para todos os especialistas, exigindo que os médicos examinassem especificamente lesões e traumas passados, não importa quão antigos ou aparentemente menores, antes de solicitar testes especializados caros. Eles criaram equipes de diagnóstico colaborativo, onde as observações das enfermeiras tinham o mesmo peso que as avaliações dos médicos, onde a atenção cuidadosa de uma enfermeira de turno noturno era valorizada tanto quanto os resultados dos testes de um especialista. Eles implementaram treinamento obrigatório sobre vieses cognitivos na medicina,
explorando a tendência de negligenciar explicações simples ao buscar complexas, o perigo de descartar o histórico médico passado como irrelevante, o risco de deixar o ego profissional anular o cuidado ao paciente. A doutora Hill apresentou o caso de Thelma em uma conferência médica nacional naquele outono. Ela se postou diante de centenas de médicos e lhes contou a verdade desconfortável sobre como 300 especialistas haviam perdido o que uma enfermeira encontrou. A apresentação viralizou em círculos médicos, gerou debates em periódicos, tornou-se visualização obrigatória em grandes rondas por todo o país. Tornou-se um exemplo de ensino em escolas de enfermagem e medicina, não como uma história de fracasso e vergonha, mas como uma história do que é possível quando nos lembramos que a medicina é tanto ciência quanto arte, e que às vezes a arte de realmente ver seu paciente é tão importante quanto a ciência de tratá-los. Leora Vance foi promovida a enfermeira de ligação de diagnóstico, uma posição recém-criada projetada para preencher a lacuna entre a observação clínica e o diagnóstico médico. Ela treina novas enfermeiras agora, ensinando-lhes as mesmas lições que aprendeu anos atrás, vendo sua avó sofrer com o diagnóstico errado. Credenciais importam, mas atenção cuidadosa importa mais. Ela os ensina a sentar com os pacientes, a observar como eles se movem, a ouvir não apenas o que eles dizem, mas o que seus corpos revelam. Ela os ensina que ser apenas uma enfermeira é, na verdade, ser a pessoa que passa mais tempo com os pacientes, que vê coisas que os médicos perdem em suas consultas de 5 minutos, que tem o poder de mudar resultados se eles se recusarem a ficar em silêncio. E Thelma, ela se matriculou na escola de enfermagem, decidiu que se ela fosse trabalhar na medicina, e ela estava porque observar a saúde do lado do paciente havia acendido algo nela. Ela queria ser o tipo de provedora de saúde que salvou sua vida. Alguém que vê pacientes, não apenas sintomas. Alguém que ouve, não apenas testa. Alguém que se lembra que por trás de cada caso misterioso há um ser humano que merece ser visto. Porque no final, é disso que esta história realmente se trata. Não os 300 especialistas que perderam o diagnóstico, embora a falha deles importe. Nem mesmo a única enfermeira que o encontrou, embora sua coragem e observação tenham mudado tudo. É sobre o simples ato radical de prestar atenção, de tratar as pessoas como se importassem, de recusar-se a parar de procurar só porque todos os outros